Boa noite. Opa, boa noite, Norton. Boa noite. Hoje é dia 18 de outubro de 2015. O Jornal do Mundo da Exposição vai abordar um tema hoje. Um tema sobre sindicato, mas dando um outro ponto de vista. Sobre ludismo. Nós depois também vamos falar do Estado de Direito, né? Vamos falar do Estado de Direito e como é que se encontra. Primeiramente, vocês da web, eu agradeço a atenção de vocês. Nós estamos tentando fazer um trabalho que muitas pessoas pensam que é de grandes condições, mas nós somos umas pessoas, não é demagogia nossa, nem queremos isso. As pessoas pensam que a maioria dos milionários que tem poucas ideias, muitas ideias, uma ideia mal concebida na sociedade brasileira, e que acharam que só os que têm muito dinheiro podem estudar no Oxford. Não. Isso. Estamos aí. Novas ideias para você. Legal. Obrigado. Então, como eu falei que hoje é dia 18 de outubro de 2015, Jornal do Mundo de Expressão, nós vamos falar um tema específico sobre o ludismo anarco. Nós sabemos que a Europa, especialmente a Inglaterra, foi o primeiro país do mundo a fazer a primeira revolução industrial, né? Então houve um processo de industrialização com máquinas, uma série de coisas que operou naquela sociedade. E tudo que é mudança supõe também fatos novos operando no cenário. Nesse estágio surgiu uma nova organização dentro dessa estrutura, chamada ludismo anarco, que era altamente fazia uma oposição sistemática em termos da nova estrutura de sociedade que estava operando. Você gostaria de falar para mim o que foi o ludismo na sua essência nesse processo? Em toda a organização social, política, né, que abrange um conjunto de instituição. Nesse período do ludismo, em 1812 e 1811 e 1812, os operários da Inglaterra, não havia o liberalismo, a busca desenfreada do trabalhador trabalhando 14 horas. E aí alguns começaram a fazer organizações, começaram a fazer uma New Trade na Inglaterra, para poder fazer frente a um processo que estava embrutecendo o ser humano. Ele trabalhava 14 horas, crianças trabalhavam 14 horas. Mas ele estava em fase embrionária. Só que aí esse ludismo resolveu começar a jogar areia nas máquinas para a industrialização. Parar o processo. Isso foi tratado depois como caso mesmo de justiça, que não podia parar um país, né? Não podia parar um país, aí as Forças Armadas pegam. Depois a polícia da... Então é o seguinte, o ludismo ele foi então uma frente contrária ao processo de industrialização, supondo que você disse que havia uma exploração excessiva em relação à classe trabalhadora na época. Era uma forma de rebeldia. Isso aí foi antes de Marx. Antes do Karl Marx. Eu diria para você que atingiu um vulto extraordinário de tal monta que em 1921 o parlamento inglês teve que fazer severas leis em relação a eles para que eles tomassem um outro vulto. 1821. 1721. Não, 1821. Então, 1821. Então, o que você quer dizer sobre isso? Esse processo, a Inglaterra sempre tem um avanço. Analisando na parte sindical, quando a gente pensa em Margaret Thatcher,
né? Ela fez falar que é o neoliberalismo, que é o bem-estar social. Ela fez uma reforma onde o indivíduo possa fazer uma negociação direta com o trabalhador, não precisava do sindicato, né? E começou nesse processo todinho. O sindicato teve um período que fez um turbilhão e desmobilizou toda a Inglaterra. E a Margaret Thatcher teve que enfrentar esse anarco, chamado anarco-primitivismo. Em roupagem moderna. E uma página moderna hoje, que nós estamos vivendo num país que hoje nós estamos vendo uns vários setores do sindicalismo, da oligarquia sindical, que eu já falei, que ela está lá, os mesmos caras, então as mesmas pessoas estão lá, faz desde 80, quando começou a liberdade que foi dada, muita liberdade, eles abusaram. Eu tive vários momentos de entraves junto com eles. O culto estava presente? Estava presente. Várias vezes eu tentei subir no caminhão para fazer propostas contrária a eles. Eles perguntavam: o que você vai falar? Ora, eles querem ter o controle do país? Aí eu já vi que o sindicato brasileiro é um sindicato anarco-primitivismo dos piores que tem. Porque eles estão fazendo, por detrás de todo esse processo, a Polícia Federal, é hora de ela tomar atitudes. Porque pode haver assassinato no país de jeito importante. Aí as coisas ficam pior. E a justiça tem que chegar junto com esse pessoal, porque eles querem achar que aqui vai virar pior, dando a mentalidade ainda que eles são guerrilheiros de 64. Um cara que foi na Araguaia, que assaltando banco, e os pessoal que morreram da parte do outro lado. Então eles estão querendo fazer uma situação que fique mais dramática, essa ligação de choque, mostrando, falando na televisão, mostrando, as televisões estão mostrando que estão atacando, para que os force o exército entrar. Pensando que ele vai votar no 64. O exército não está pensando nisso não, pessoal. Não está pensando. Nesse exato momento, é caso de justiça. A justiça tem que mostrar por que ela veio. Por que ela está aqui. Nós temos juízes que tem que melhorar a nossa situação. Porque é impossível, num Estado de Direito que você vai falar, não vou outro vídeo, não falar mais da justiça, do papel dela. A justiça hoje ela tem que assumir o papel dela. O exército não precisa assumir. E o sindicalismo anarco, que é ainda baseado na destruição, antes era na máquina. Agora eles querem utilizar as massas. E eles são tão perigosos que eles podem assassinar, estou falando, eles podem assassinar alguma pessoa importante no país e falar que, para tentar que o exército fazer. Polícia Federal, é a hora sua também. É a hora da justiça. Justiça e Polícia Federal. Porque teve vários momentos. Na Primeira Guerra Mundial, foi morto, né? Foi morto um cidadão da Sérvia. E o sindicato, que era dito comunista, foi lá e ocasionou praticamente a Primeira Guerra Mundial. É isso.
Você não acha que no atual momento que esse sindicalismo, que tem essa característica, ele está querendo, na parte filosófica dele, está querendo uma tentativa de querer domesticar essas massas para jogar contra a estrutura do Estado, desorganizar todas as instituições, especialmente a CUT e suas companhias? Exato, eles querem expor e desafiar mesmo. Eles querem abolir todas as formas de poder que estruturam a nossa sociedade. Esse é o problema. O sindicalismo brasileiro até o momento, ele só destruturou e começou com 80, com o senhor Luiz Inácio da Silva e seus companheiros, que a gente já falou no vídeo anterior, que estão presos lá. É pouco ainda, hein? Tem mais gente. E eles são bem capazes, eu falei, de assassinato de alguém importante no Brasil, para poder falar assim, olha só que bagunça está o país, para ele sair numa boa, para ir para outros países com todas as riquezas que eles acumularam no sindicalismo oligárquico. Você não acha, na sua opinião, que está na hora a Polícia Federal e a Justiça abrir as contas da CUT e essas organizações religiosas? Imediatamente. A organização religiosa não adianta tocar agora. Não, A CUT, a CGT, os sindicatos dos professores da POESP, os sindicatos, todos os sindicatos. Nós temos a greve dos bancários agora, é organizado pela CUT para mostrar, pessoal dos bancos, por favor, vocês querem fazer suas reivindicações? Não é desse jeito. Entrando na onda desses pessoal que manipulam essas inter-relações. E são capazes do PT. São capazes de um partido que atrasou o país. Atrasou mesmo. E em quantos anos, na sua opinião, acho que o PT atrasou o país? Ele está atrasado em relação à Europa. É uma Europa. Porque aqui a gente tem que fazer uma conjugação de força. Porque não é só ela. Não é só ela que atrasou. Nos outros vídeos a gente viu que as oligarquias também, as outras oligarquias. Depois as oligarquias industriais. Mas o factual, assim. O factual está atrasado. Nós temos que acabar. Nós não. A Margaret Thatcher, quando ela fez, ela modificou a relação trabalhista. Olha, o sindicato que controla o subsídio, controla o teto salarial, uma empresa internacional que veio de fora, ela pode até pagar mais que uma daqui, mas como o teto do trabalhador é aquele, elas não entram também. Esse é um processo que as pessoas falam, tem que mudar o modelo econômico. Para a primeira abertura de contratos individuais, acabar com esse estado de sindicalismo, atrapalhar e fazer essas inter-relações e fazer negociações que eu já vi 2 ou 3. É assim o esquema, cara. O sindicato, o Lula já, todo mundo já. O sindicato patronal está do outro lado e o sindicato trabalhador está aqui. São 2 sindicatos. Dois sindicatos. Dois oligárquicos. Eu falo, eles são combinados. Você pede 85%, eu chego, põe vocês abaixo para 40%, depois eu ofereço 15%, aí o trabalhador já fez 30, 45, 50, 80 dias de greve, está cansado, aceita os 10, mas já estava combinado antes. Já estava combinado antes. Então, essa ligação, essa inter-relação, poucas pessoas sabem dessa jogada de negociação entre o sindicato patronal e o sindicato. As empresas de fora, quando vê isso, tem que negociar através do sindicato e não poder pagar para o trabalhador mais. Então fica um negócio mais complexo. Você cria um teto mínimo
E eles podem pagar mais e vir botar uma Tá empresa. sabendo que tem um teto mínimo para ficar mais Mas- cobiçador. Não fica cobiçador para ele não. Não fica. Não fica, porque a empresa, a pessoa, é que nem funcionário público brasileiro, ele não ganha muito e ele fica lá. Ele fica, alguns ganham, né? Mas eles ficam, eles sabem que vão ganhar aquele X. Você vai trabalhar por R$800, a empresa fala assim, olha, é empresa nacional, está acostumada a isso. A maioria dos empresários brasileiros, dos 400, está acostumado a chegar e falar assim, custo mínimo. E não a produção maximalizada. Ou seja, você produz, você é meu funcionário, eu posso pagar mais você? E vamos competir para a verdade, eu e você, eu pago mais para você. Aí vem o sindicato brasileiro e fala assim, não, tem que negociar com a gente. Aí cria uma patologia que trava o modelo econômico brasileiro. Trava o modelo econômico. Será que você poderia especificar para eles que é uma pessoa tão familiarizada nessa questão sindical? Já visto que chegou para nós, assim, e mexe com informação, que algumas empresas de São José dos Campos, da do Vale, Paraíba, foram embora por causa do sindicato. Você tem alguma experiência disso? Parece selvagem do sindicato. Chegou um certo momento que saiu a Kodak, saiu várias empresas, 5 empresas super importantes aqui. O cara só engenharia sindical. Ao fechar e tem uns caras marrudo, Quer domesticar o povo. e acho que são donos da verdade. Na verdade, eles querem manter uma rejeição a propósito do indivíduo. Como eu posso trabalhar mais, chegar no patrão e falar, eu estou trabalhando mais um pouquinho, dá para você pagar mais para mim? Uma relação mais uma mais humana. Não dá para o empresário chegar e fazer uma relação com um trabalhador que trabalha melhor, não fazendo a puxa-saquice, mas olhando a produção. Então, na sua opinião, precisa ter uma nova forma de flexibilidade nas relações de trabalho e capital, uma outra vertente, abolindo essa estrutura sindical que não tem correspondido às expectativas da maioria. E desde 1900, desde que foi formado o Brasil. Desde que foi formado o Brasil, não tenha dúvida. Mas só que piorou em 82, quando veio o Lula. Veio todos os braços armados para chegar ao poder, para domesticar, para achar que o líder carismático da classe trabalhadora. Então essa domesticação que surgiu pela divisão de trabalho, que eles acham que dividindo o sindicato, vai um sindicato petroleiro, sindicato dos empregados domésticos, o sindicato disso, o sindicato daquele. Então cria-se um teto mínimo e amarra. E além disso, a parte de carteira de trabalho, eu posso, como empresário, por exemplo, uma pessoa ela fala assim, o Brasil pode pagar imposto, porque quando aumenta o salário, eu tenho que pagar imposto. Mas o governo quer morder bastante. Esse é o problema. E uma parte vai para o sindical, você não sabia, né? Tem uma porcentagem que vai para o sindical. E eles aí que gostam. Eles gostam porque somam bastante. Somam. Então eles se mantêm no poder e querem ficar no poder e querem sair com a riqueza do Brasil. Por isso que eles estão fazendo essas manifestações, estão querendo parar tudo. Quer dizer que você acha que você tem uma reforma urgente nessa questão sindical no Brasil? Urgente não vai ser, porque as coisas vão piorar se eles continuar com essa política. A Polícia Federal e o juiz Supremo Tribunal, eles têm que tomar atitude. É a hora da justiça agora, nesse momento. Porque eles se mexer com eles agora, chegar lá e falar, chegar o Chico Doce, que o pessoal fala, né?
chegar. Eles vão falar que o Estado está antidemocrático. Que o Estado está antidemocrático e começar a querer aparecer internacionalmente e aparecer aqui a população, como é a massa de manobra, que eles sabem muito bem manejar essa massa. Com certeza eles sabem bem sobre essa questão, sim. Porque é o seguinte, quando numa sociedade, essa é uma frase de Margaret Thatcher, quando uma sociedade começa a ficar muito desigual, muita fome, muita fome, elas são fáceis de ser manobradas. São fáceis de ser manobradas. Da reforma, eles querem manter essa estrutura de salário mínimo e essa política de negociação entre eles só. O indivíduo perde a liberdade dele. Perde a liberdade de chegar e falar assim: patrão, seguinte, eu estou trabalhando mais um pouquinho, dá para você aumentar meu salário? Ou dá um dinheirinho que não. Mas o importante é que venha a empresa, que a empresa não fique atrelada, que ela sabe que o indivíduo ele vai trabalhar, ele vai ganhar mais um pouquinho, a empresa vai ganhar, mas fica ali, parado. Teria que ter uma nova flexibilidade. Então. Flexibilidade. Mas se não contradizendo, você diz no setor do Brasil que a agência sindicato nosso começou a ter essas características com Getúlio Vargas, que conseguiu organizar muitos sindicatos e atrelar muito tutelar o sindicato. O que você diz sobre isso? As coisas começaram em 42, 43, com a Segunda Guerra Mundial, e aí depois eu falo sobre o que está acontecendo na Croácia. Né? Então, as coisas pioraram hoje. Está bem pior as coisas hoje. Em 64, foi necessário, sim, a intervenção militar. Ainda que as propostas aparentemente fossem justas e regulares? Hoje está provado que sim. Está provado que sim. Porque a Rússia, ninguém consegue. O Estado tem que ser liberto, o sujeito tem que ser liberto. Tem que ser livre. Na Europa, mesmo sendo até uma boa parte da população, eles conseguiram os seus benefícios. Aqui, eles querem aparecer sempre como herói. As pessoas são muito vaidosas, elas têm ansiedade de poder. Ansiedade pelo poder. Ansiedade. Você não acha então que essa aristocracia sindical ela chegou ao poder através do Partido dos Trabalhadores, e elas são, em certo sentido, uma composição expressiva do Partido dos Trabalhadores, inclusive muitos deles foram catalogados pela Polícia Federal e foram presos. Mas então que esse sindicato nosso tem que ser demolido? Ela é contra a sociedade. A sociedade coesa, ela não pode ser manobra de manobra. E eles gostam, fizeram muito isso. Eu senti na pele, várias pessoas sentiram. Teve uma época que eu estava numa manifestação, e nesse processo a proposta era a continuação. Só que o sindicato já de antemão, a maioria venceu, eles falaram que venceram e fechou a pauta e botou no jornal que estava desfeito, porque a maioria não participa disso, das manifestações. Eu sempre tive, desde a anistia, sempre tive nas grandes participações. Então a gente está em loco, é bom, né? Eu tive essa experiência, aí eu vi que é ser massa de manobra mesmo. Eu falei assim: ô povo, olha só. Só que por outro lado eles queriam detonar uma briga lá interior dentro do sindicato também, entre eles. Mas a CUT é o braço do governo. A CUT é o braço, ela é a central única. Eu tenho parado de observar, assim, através dos meios de comunicação, todo o trabalho que eu faço,
que as últimas comemorações do 1º de maio é uma grandiosidade de carros sorteados, de tantas coisas sorteadas, que se perdeu tudo caralho do 1º de maio. Aonde que eles arrumam tanto dinheiro para sortear aqueles carros? Televisões? Eles pensam que são, eles acham que são sempre esquerda, que nem uns certos músicos que também ajudaram, né? Esqueci de falar na outra vez, que o quinto, alguns cantores brasileiros, compositores brasileiros, fizeram a cabeça muito intelectuais aqui. O Chico Buarque foi um. Gilberto Gil. Foi beneficiado pelo poder. Mas só que o Gilberto Gil já fez uma retratação. E o Chico Buarque está lá e falando que não sei se é verdade. O PT tá bom. Tá bom. Não oficializou. Não oficializou, não tem oficializado, mas ele está na França. Se tivesse, foi oficializado mesmo? Exato. Então, na França. Mas na entrevista do jornal Le Monde falou que o governo do PT é um governo muito bom e que a Dilma está de parabéns. A França é o lugar onde se tem mais liberdade. Os Estados Unidos, a liberdade, ela é justiça. É diferente daqui. A justiça nossa está muito cega. Está muito cega. Isso não pode acontecer. Ela era dos juízes tomar atitudes. Mas ela está abrindo os olhos, pelo menos nos últimos tempos para cá, ela está dando alguns sinais de amostra. Tem que abrir mais ainda. Abrir mais. Para ter consideração. Totalmente, né? Para ter consideração internacional e tirar essa pecha dela. Tirar esse estigma que ela é amorosa. Que o brasileiro fala assim, então na justiça não funciona. Não funciona. É hora de vocês funcionar. Você é o terceiro poder. Você é parte do poder, avoca, se for necessário, o poder. E essas manifestações políticas, esses sindicatos todos envolvidos, o que você acha que o futuro pode dar? Nós tínhamos essa cena essa semana, que tinha grupos profissionais atuando, que até que possa ter sido legítimo alguns aspectos de uma questão, eles estavam saindo com televisão, com rádio, tudo, quer dizer, quem são esses profissionais? A posição se dedicar de que qual organismo político eles estão? Isso o sindicalismo é bem capaz de contratar até um profissional do exterior que é atirador franco para matar uma pessoa. Os caras conseguem, essas pessoas mal intencionadas, mau caráteres, eles são capazes de assassinar uma pessoa só para mostrar, fazer o caos no país. Em 64, eles estão querendo achar que é igual a 64. Não, mudou muito. A conjuntura é outra. Mas então que você é favorável, que essas contas da CUT, tudo isso que o governo tem beneficiado, essa estudo seja aberta também. Abertíssima. A CUT está por detrás dessas manifestações. E qual outro mais? Porque ela é central. Ela é ligada. Por exemplo, a Poesp é ligada ao PT. O João Felício, a dinastia Felício, eles viraram dinástico. Dinásticos. Então, você vê, na época que eu estava dando aula mais, meu cara, é o Felício que nomeava, o outro, sempre aquele da turminha de uma secção do PT chamada Articulação. Articulação, mas por outro lado tinha a Convergência Socialista, que aqui em São José dos Campos que tentou fechar várias vezes, né? As empresas estiveram fora. Já estava dentro dessa visão. Também. Visão totalmente retrógrada, ultrapassada, sem flexibilidade. Porque acho que controlando a massa, ela pode levar ao além do esquerdo. Ela pode ser além do bem, da sociedade, do bem-estar social. Da foge dos padrões próprios da civilização, da organização social, da sociedade. Né? E eles fazem abordagem coercitiva. Quando você vai, o trabalhador que quer trabalhar, eles iam pro pau mesmo. Isso é falta de
Faltar com a liberdade constitucional livre do indivíduo escolher ir ou não ir. Porque o Brasil, depois de 80, depois da abertura, nós não sabemos aproveitar a nossa liberdade. Nós estamos em excesso de libertinagem. Produto do sindicato que ajudou bastante. Das organizações e principalmente desses sindicatos brasileiros. Que é Tem alguns empresários que tem até medo de investir aqui. que é o ludismo social. Já não é aquele ludismo da Antigo da Inglaterra, que é só. Que ainda lá teve a repressão. Então eles estão querendo que haja a repressão neles para o exército entrar, não. Não, precisa criar meios legais de chamar eles quando eles estão fugindo da normalidade democrática. Isso a justiça tem de avocar. A justiça tem mecanismos legais de chegar nessa turma e dar uma. E não perder tempo. Com eles. Não perder tempo. Isso pode dar uma dimensão muito grande da estrutura social do Brasil. É contra a sociedade. Você vê que diversos dirigentes deles, por mais categóricos que sejam, estão sempre afirmando que não houve problema de corrupção no país. E que eles acham o seguinte, que teve a revolução. Não, a revolução foi uma utopia. Fazer métodos revolucionários, são questionados, fica aí na linguagem ainda de luta de classe. Mas você já foi abolido. Já foi, meu cara. Está passado. A negociação. A negociação é a flexibilidade. A relação de capital e trabalho exige hoje novas concepções de relacionamento. Influências diferenciadas. Setores de câmara, tudo. E não autoritário. Eles falam, na época é autoritarismo. Eles hoje mais autoritários que eles são. Hoje eles estão sendo mais autoritários que o próprio regime. Eles não pode pensar contra eles que eles acham que é inimigo. E taxa qualquer pessoa de racionável direitíssimo, uma terminologia até que está ultrapassada. Esquerda e direita é uma terminologia que está até em outro, está indo para o museu. Ele ainda continua com esse velho discurso. É um processo de não civilização. A Europa já passou isso já. Há 30 anos nós já estamos. Já de 80 para cá foi atrás de 40 anos, 20, 30 anos. 35 anos. 35 anos de atraso. Então você acha que não negando o caráter da relação com o trabalho capital, quer dizer, sempre tem que ter um equilíbrio de força e uma negociação, você é favorável então que tenha uma flexibilidade de criar novas vias de relacionamento, mas tirando essa estrutura para fora? Tem que tirar o sindicato. O sindicato tem que sair fora. O sindicato não exerce mais a função de negociação. Na Europa. E tem outros patamares. A Europa é outro processo. Porque lá eles são francos. Eles são. A pobreza, a pobreza, quanto mais gente pobre, desculpa essa expressão. Sem disponibilidade econômica, né? Sem disponibilidade econômica, sem não disponibilidade, assistido socialmente. Não, nem tendo recursos, né? Que pode alavancar a sua sabedoria, mas esse é engano, viu, gente? Nós estamos fazendo aqui, não somos demagogos, não. Nós estamos fazendo com boa vontade. E eles acham que pela truculência eles podem fazer associações com igual de 64, não dá. Não, já passou e a história não se repete, se repetiu como uma farsa. Né? Bom, isso foi a questão do ludismo. Mas você acha, por exemplo, se como empresariado brasileiro, especialmente os mais esclarecidos nessa relação ao trabalho capital, vê essa estrutura navegando nessas águas, elas estão em todos os movimentos, elas estão em todos os movimentos selvagens, elas estão sempre nas organizações. Quer dizer, qual a saída que pode ter a nível constitucional para eles? Liberdade. Da liberdade básica que já tem? Para o empresário. Para o empresário. Porque o empresário é o trabalhador da fábrica dele. O trabalhador da fábrica negociado do jeito que ele é um líder que pode ter acesso, tem recursos humanos. As empresas os recursos humanos estão avançados. Aí vem o Estado e vem o sindicato e bloqueia uma negociação com o RH
Exato. A indústria está de pouco em vento. Aí o cara começa a trabalhar, a empresa não pode aumentar o salário, dá por fora. É um negócio muito difícil. Difícil de ir para frente uma grande empresa e uma empresa que vem internacional para competir com a nós. Os empresários têm medo de competição brasileira. Um exemplo característico, estava conversando com a pessoa empresário aqui do Jardim Aquários, ele estava falando que tinha condições de pagar determinado X a mais para os funcionários dele. Ele só não podia fazer isso porque ele não podia contrariar o piso da classe, que era determinado X estabelecido pelo sindicato, ele levava a multa. Olha você vê que tamanha contradição, não podia aumentar por causa do sindicato. Levar a multa. Aí ele falou assim, então eu sou obrigado a manter esse padrão, porque eu não tenho meios, porque tudo é dessa organização. Agora, se essa flexibilidade de vocês e nós, talvez seria diferente. Então, viu que o sindicato amarra a situação. Então, na ideologia ainda antiga, passada, já está provado que não funciona. Não funciona. E são aproveitadores, oportunistas, e de alguma maneira subiram ao poder através dos caras sindicais, e deu no que deu, muitos aí que chegaram no Partido dos Trabalhadores lá em cima. Tem números deles que estão lá. E estão presos. Eles são chamados não sindicato, mas só não, são chamados aristocracia sindical, ou seja, está além de uma estrutura que se diz respeito ao sindicalismo de classe. A aristocracia sindical incorpora a seguinte coisa, que eles estão com o elevador próximo ao poder junto com o partido, estabelecendo o braço direito. E eles têm recursos, disponibilidade, todo dia fazer o que eles quiserem no país. E tem mesmo, eles pegam caminhão, botam os trabalhadores em cima, faz qualquer coisa para fazer tumultos. E a pátria não é deles. Precisamos viver numa democracia onde o trabalhador pode se manifestar de forma normal, sem a domesticação deles. A libertação do sujeito tem que ser organizacional, estrutural, individual. Individual. Como que é isso? Aí eu poder olhar para o meu patrão e falar assim, ó, ele olhar para o meu rosto e ver que eu estou trabalhando e está dando um benefício também, e eu chegar e falar assim, vem cá, dá um dinheiro para você mais, o outro lá não tem problema, ele não está trabalhando. Eles querem que igualar o outro trabalhador. Aí um trabalhador que gosta de trabalhar, ele que está ali trabalhando. Se ele quer, ele vai ver que vai ganhar mais, ele vai querer mais trabalhar. Essa é o aperfeiçoamento. Aí o cara vê que ele vê do outro lado, estou trabalhando, aí vê o outro que não está trabalhando tanto, que tem um ritmo diferente, não são todos iguais, querem botar todo mundo igual. Igual. E a sociedade não existe igualdade no mundo. Existe uma possibilidade de melhoramento. De melhoramento sempre. E além de tudo, o sindicato do Brasil virou, sabe o que é? Cabide de emprego. Onde está o sindicato, tem o dobro de gente trabalhando. Se você olhar nas ruas andando, a quantidade de você vê de carro, sindicato andando, queimando gasolina à toa, de dinheiro público, o dinheiro da classe trabalhadora, vocês não têm nem a dúvida quantos carros vocês vê. São os verdadeiros parasitas, engordando com o dinheiro do povo. Eles não são sustentáveis, eles são sugadores. Eles não têm autossuficiência deles próprios, eles só não têm autossuficiência do dinheiro da classe trabalhadora. Aí que é o problema, aí que é o mais duro, que ele trava os dois lados. Ele trava os dois lados. O relacionamento tanto do empresário de uma empresa que quer aumentar. Por exemplo, tem um frigorífico lá em uma cidade de Rio Verde. A pessoa ele tem condições de até vender mais barato. Mas tem um sindicato patronal que fala, o preço não pode. Não pode, que não deixa, eles amarram, eles são esse atraso que nós estamos vendo. Então, qualquer forma de sindicato trava. O próprio empresário falou assim, eu não posso diminuir o meu preço para competir, porque atuar no Brasil, só no Brasil, eu não tenho poder de fogo internacionalmente, mas eu tenho poder de fogo aqui na região, mas eu não posso porque eles me forçam, o sindicato força a fazer. Eles me forçam. Patronal. Então dá a entender que a nível constitucional você tem uma revisão séria do sindicalismo. E toda a estrutura. Do operariado, então, fala lá,
eu entrei nessa que eu fui fazer uma proposta, subir no caminhão para fazer lá uma proposta lá. Eu fui falar, qual que é a proposta? A minha proposta é tal coisa, suspender a greve já. Estava 3 dias, porque não vai ter condições não. É a seguinte hipótese, por isso. Eles falaram, que isso, tá louco? Não vai entrar não. O cara barrou. Ué, aí eu tava também que eu já falei. Eu saí, eu fui hoje, eu sou de outro partido, não vou falar o nome agora não. Mas fui do PT. E me arrependo. Que um dia eu fui na reunião, lá na executiva do PT, aí eu pensei que ia participar dela. Só o figurão, meu. Eu falei, o quê? Você tá louco? Isso não é democracia. Tem que ser transparente. Ele nunca foi democrata. Não foi democrata. Ele sempre fica na escondida. É isso que dá o líder carismático. Uma democracia que a gente falou, uma democracia onde há líder carismático, sempre esperando. Por isso que eu falo sempre o parlamentarismo é melhor. E a justiça melhora mais ainda. A justiça tem que mostrar o papel dela agora. Então isso diz, o que você diz é uma modernidade anarco, arrebentar com toda a estrutura da sociedade, domesticar ela e sem objetivo nenhum, sem uma política no sentido de melhoramento, gratuito. Não é gratuito, é intencional. Intencional, gratuito, para desbagunçar e estruturar. É intencional. Eles fazem qualquer coisa para mostrar que eles vão sair do país ou vão ficar de boa, que vai entrar o exército. O exército não vai entrar nessa, de jeito nenhum. Eu conhece eles, sabe mais ou menos o que eles estão pretendendo aqui. Já está começando diversos grupos. A Polícia Federal chegar, porque a Polícia Federal ela tem condições, ela tem condições de fazer isso. A Polícia Federal é a polícia que tem que fazer, eles têm as condições, eles são firmes. E eles não são mais firmes porque o sistema judiciário às vezes bloqueiam eles. E a própria parte constitucional do país limita em algumas áreas. Né? Então a Polícia Federal ela tem a competência de fazer isso. E a recente, a BIM, ela está fraquinha ainda. A Agência Brasileira de Inteligência, ela está fraquinha. Ela foi formada pelo PT para balançar uma rede que já está feita. A Polícia Federal sabe onde estão as pessoas. Ela pode fazer, não fazer essa operação, operação a jato que estão fazendo. Tem que fazer um expresso, um trem, não é trem bala que você, mas um rápido. Um expressão, uma expressão buscando essas lideranças e por eles é bom, gente. Por segurança nacional, deixá-los, não prender, mas deixá-los em um lugar que não possa nem usar o telefone. Eles são perigosos. São perigosos, sim, eles podem ter uma dimensão muito grande no nosso quadro social, sim. Dadas as características que eles sempre estão fazendo na nossa sociedade. Você tem mais alguma coisa a acrescentar mais profundamente? Eles pensam que a revolução é reforma. Não, a revolução não é reforma. A revolução não é reforma. A reforma ela vem com uma sociedade que tem a liberdade. Eles não têm, eles não querem. Você sempre usar eles como massa de manobra. Então o que você acha que a democracia no Brasil sempre está sendo usada de forma equivocada, distorcida por um grupo que insiste numa política equivocada e distorcida? A oligarquia, as oligarquias brasileiras, ela e a sindical. Só agora o perigo que a justiça não vai pelo lado oligárquico, não. Se vocês forem, o Brasil está perdido. É hora de vocês. Juízes brasileiros, atuem. O judiciário ainda mostra que ele tem que chegar mesmo. O judiciário do Estado, o judiciário federal. Juízes, vá para cima. Não seja nisso. Mas o STF também. O STF também tem que é maior.
ele tem que avocar mesmo os poderes. E o juiz também brasileiro nessa situação. Concordo plenamente contigo, não tenha dúvida. Mais alguma coisa que acrescentar? Porque o juiz ele está no loco, ele sabe quem é quem. O juiz de trabalho ele sabe, né, várias negociações de trabalho, ele já sabe quem é o Tá pessoal. atrapalhado, tá retrógrado, tá tudo. Ele já sabe, então ele já dá para dar noção do que é o sindicato. Então o juiz brasileiro já tem uma longa experiência disso. Já tem uma longa experiência, sabe quem são eles. Tá certo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não é nada. Aí na segunda parte nós vamos falar o que é um Estado de Aí Direito. você vai entrar nessa Então, agora. eu vou tomar Estado água. de Direito, né? Eu vou Porque tomar água dentro primeiro. na outra. Tomar água primeiro. Vamos tomar água o primeirinho. Vamos tomar água. Vamos tomar água e volta já, tá? Daqui a pouquinho. É. Viu? A organização política, vamos tomar uma aguinha lá. Acabamos de tomar uma aguinha e dar uma refletida melhor. Então, quando a gente faz a conceituação de uma organização política, na antropologia, nós falamos o seguinte: a organização política de um povo abrange um conjunto de instituições através das quais se mantém a ordem, o bem-estar e a integridade do grupo, sua defesa e proteção. Essas instituições regulam e controlam a vida da sociedade, garantindo aos seus membros direitos individuais, ao mesmo tempo que exige o cumprimento de suas obrigações. A organização do governo local, a cidade, o sistema de governo, isso é a organização. E o Estado de Direito, né? Você vai delinear agora para a gente como é que é. Então, Adil, nós vimos a sua exposição a respeito do sindicato e a Elva, com certeza, ela teve uma percepção clara em relação ao nosso sindicato, as suas deturpações, os seus equívocos e para onde que ele pode levar a sociedade e quais os caminhos que pode levar um país e uma sociedade. Nós somos favoráveis à classe trabalhadora, nós somos favoráveis ao empresariado. Só que nós queremos uma flexibilidade maior em torno das relações trabalho-capital. Mas como nós foi introduzido no Estado de Direito, o que seria um Estado de Direito? Né? Estado de Direito significa uma sociedade onde todas as instituições funcionam de forma harmoniosa para garantir o bem-estar do povo. Ou seja, o judiciário tem que estar muito bem organizado para aplicar as leis de higiene no país. Isso é fundamental. Temos que ter um Congresso muito bem afinado com o judiciário. E temos que ter um Senado articulado também em base. Isso em tese sociológica. Então, o Estado de Direito significa o seguinte: que o líder carismático como pessoa ele não existe. O que existe são normas que regulam todo o funcionamento e a aplicabilidade dessa lei em torno da coletividade. Ou seja, ele é capaz de refletir sobre as demandas sociais gerais do país dentro de uma via democrática. Só que um Estado democrático, ele não funciona por si só. Ele precisa de uma sociedade. E essa sociedade precisa de organizações. E essas organizações têm um nome. São chamadas instituições. Certo. E essas instituições é que levam as demandas da sociedade para o Estado de Direito. E um Estado de Direito normativo, regulado por leis, ele vai aplicar esse Estado de Direito nas organizações, as massas que estão organizadas em torno delas, e vai elencar as prioridades, como será funcionado a repartição da riqueza, da justiça, do bem-estar, da saúde pública. Então
um Estado de direito. Então é uma característica essencial da organização política e do exercício do poder. É o exercício do poder legitimado. Só que, porém, para que tenha um Estado de direito, é necessário que tenha liberdade democrática. E para ter liberdade democrática, precisa todos os setores estar funcionando. Os partidos políticos têm que estar funcionando devidamente. As organizações institucionais têm que estar funcionando devidamente. E tem uma questão muito básica no Estado de Direito, são as chamadas questões de deveres. Como é que são? Quando essas questões de deveres elas não são cumpridas, o Estado, de forma institucional, tem meios legais de impedir que essas formas não corretas de manifestação sejam tolhidas através de meios legais. É o caso específico de uma série de fatores que acontecem na sociedade que o Estado de Direito vem e pode se confundir com o autoritarismo, mas as normas têm que ser regidas. No Estado democrático de direito, a pessoa quando chega ao poder, ela vê aquilo quase como invisível. Ele é só um cumpridor das normas gerais que regem o Estado. Ele não é nem um superstar, ele não está nada fora do que é o sobre-humano, ele ocupa simplesmente um espaço, dado seu conhecimento e capacidade, para fazer a aplicabilidade dos funcionamentos das normas do Estado. Certo. E isso rege a economia, rege a política, rege as normas do país, ele funciona desse direito. E para você ser chamado de um cidadão, você tem que estar dentro das normas estabelecidas de um Estado de Direito. No Estado de Direito tem o controle das instituições, tanto policial, certo, ela tem o controle total e ao mesmo tempo tem que ser flexível às demandas sociais do país, certo? certo. Ela não pode agradar um e desagradar outro. Só que é o seguinte, dentro do Estado de Direito, ele precisa estar com uma imprensa aberta e livre. Uma imprensa aberta e livre. Aberta e livre. Mas a sociedade está tão... Então, nós estamos falando em tese sociológica, não chegando no Brasil. Quando uma sociedade ela é livre na sua expressão legítima de imprensa, a imprensa não pode representar somente um setor. Ela tem que representar todos os setores da sociedade. Então ela põe o ponto de vista de todos os segmentos sociais e instituições no Estado de Direito e cabe ao Estado de Direito avaliar através da imprensa e das instituições quais os critérios mais justos que ela vai aplicar a certos setores das políticas sociais públicas. Só a imprensa tem capacidade de levantar as questões sérias do país, porque ela atua em todos os setores. Mas a gente vê a imprensa brasileira, sempre quando chega, por exemplo, algum grupo poderoso aí, como... Porque antes o pessoal vai lá na época de 79, 80, aí falava, o Jornal do Estado de São Paulo do Jornal da Folha de São Paulo, a revista Veja, tal coisa. Eles são só despolitizadores às vezes. Um fica brigando com o outro, não é? Não, o que acontece, tem que ser claro. o que aconteceu na nossa sociedade, infelizmente, dado uma série de fatores, alguns grupos somente dominam os meios de comunicação. Já teve um vídeo que a gente já falou sobre isso. Então, dado que um determinado grupo domina esses meios de comunicação, normal, natural, infelizmente, que eles venham dar simplesmente uma resposta a uma demanda social de um setor mais privilegiado. Né? Mas no Estado de Direito Democrático, a imprensa ela é obrigada a levar em consideração não só o ponto de vista do empresário, o ponto de vista da classe das outras instituições organizadas, para que possa ter um leque de informações para toda a sociedade saber o que realmente está acontecendo dentro dela. Isso eu estou falando num Estado democrático, aberto, avançado e liberal. No nosso caso, que estamos num estágio um pouco atrasado, não só política, não só socialmente, nós devemos ainda muito nessa questão. Embora nós temos profissionais maravilhosos na imprensa nossa que sempre quer trabalhar nesse sentido e encontra muita dificuldade, porque sempre vai contrariar o interesse de um... Não, tem um vídeo que vamos falar da imprensa, nós falamos da imprensa
antropologicamente, não é abordar a imprensa A no imprensa Brasil. atual. Então você pode ver, por exemplo, os artigos no Brasil, eles não coincidem. Por exemplo, você pega um jornal Folha de São Paulo, ela dá um ponto de vista de uma situação econômica. Quando você pega um... desculpe o probleminha técnico, mas estamos retornando novamente. Os fatores que surgem, né? Então nós tínhamos parado, nós estamos analisando o que é o Estado de Direito, nós tínhamos parado sobre o que são barganhas políticas. Certo. Então é muito normal, natural, infelizmente, dentro do Estado que tem barganhas políticas. O que são as barganhas políticas? São aquilo que o político tem e vai lidar com o livro carismático. Automaticamente ele vai fazer a barganha. Isso envolve emprego, dinheiro e uma série de outros fatores. Certo. Então é chamado barganha política. Dentro dessa sociedade com o líder carismático, os deputados eles se degeneram politicamente. Os deputados se degeneram. Por que se degeneram? Porque o sistema político carismático permite esse contato direto, institucional, rápido com o presidente, o posto presidente. Ele não relaciona de forma institucional. Ela fica negativa? Não, ele se relaciona de forma não institucional, de forma pessoal. Então toda vez que ele se dirige é de forma pessoal. Aí se conversa que se tem esse entender. Então ele não está conversando em nome da representação pública legitimada por ele. Ele está conversando de forma individual. Aí há a possibilidade de surgir o que se chama a degradação política do deputado. Muito isso acontece aqui no Brasil. Fisiologismo e as barganhas políticas. Nas democracias mais avançadas, um deputado, por exemplo, ele geralmente ele vai na condição institucional, conversar com o presidente de uma república. Já ao contrário, numa democracia então não transforma, né? O que transforma? O que você está dizendo? No caso das barganhas, é isso que a gente vê as aí, barganhas, né? Que você vê todos os dias acontecer. Então esse barganha ali, empregos, indicações de favores familiares para cargos, e uma série de situações são discutidas nessas questões, mas não as questões públicas gerais. Então a diferença é muito grande numa democracia, quando se é recebido de forma institucional e como se é recebido de forma pessoal. Então a funcionalidade dela? Aí a funcionalidade dentro do Estado de Direito começa a ser capenga nas deformações da institucional, da organização dela. Ok. Dá conta as formas normativas totais do Estado de Direito democrático. Então nós vamos então a outra questão. Aqui é a quarta Falamos questão. da degradação. Agora vamos à quinta. Quarta. Degradação, certo. Estou já falando da degradação política possível. Que está tendo, né? Que está tendo. E já teve, já sistema teve. presidencialismo. O presidencialismo já provou que essas características ele não está dentro do Estado Democrático de Direito. Que podia ter sido um Estado parlamentar até. Aí é o seguinte, na quinta, nada se faz seus trâmites legais, normativos, constitucionais. Quer dizer, nenhum deputado, nenhum presidente, nada, pode fazer nada sem as normas normativas institucionais. Qualquer atitude pessoal que ele for e se dirigir ao governo, ele tem que ter como premissa básica que está se dirigindo à condição institucional. Todo os posicionamentos dele será de ordem institucional, ele representa uma coletividade, uma sociedade. Passou disso, ele está fora da norma normativa. E quem está dirigindo sabe que ele está fora. Então não há âmbito para corrupção. Então, tem poderes e poderes diferenciados. Então são poderes diferenciados. No poder carismático, o carismático sempre está conversando diretamente com ele, não de forma institucional. Aí a hora que ele conversa, como diz o Montinho, a palavra no pé do ouvido, eu acho que minha região está precisando de 2 milhões e pouco. Ou determinada pessoa está precisando de uma construção de uma Então rádio. esse poder gera injustiça? Ele gera injustiça, ele disfunciona institucionalmente, ele anormaliza o aspecto judicial geral do ornamento do Congresso Nacional, porque ele está sempre no sentido contrário às opiniões públicas. Embora ele tenha teoricamente a legitimidade pública, ele faz o oposto totalmente dentro do Estado Democrático de Direito. Então é mais ou menos isso. Então, sem os trâmites legais, normativos, institucionais, um deputado não pode dirigir um Estado Democrático de Direito ao presidente da República. Certo?
Isso dentro de uma sociedade avançada. E, Isso é uma questão básica. que a gente vê os deputados sempre vivendo de favor. Sim, mas exige favor porque isso é uma democracia carismática, onde o presidente da República pode ligar para ele e contar o que bem entender. Um exemplo, hoje na justiça, a questão de um presidente em um outro país, sério, Já é diferente a questão. de um Estado de Direito. No Estado de Direito, ele sabe, por exemplo, que a pauta dele vai ter que basear dele numa pauta normativa, institucional normativa. Vamos citar um exemplo. Impessoal. Impessoal. Vamos analisar um caso específico. O Papa, ele esteve nos Estados Unidos. Qual foi a medida que o Barack Obama tomou? Recebendo de forma institucional para ele congressional. Certo. Ele poderia receber de forma em caráter pessoal institucional, mas ele achou elencar todo o problema. Mas sabe que desculpa, mas eu tenho outra visão sobre o que aconteceu. Eu acho que Posso falar essa essa visão? Olha, os Estados Unidos, o Papa foi pedir para os Estados Unidos, os dois concordaram, aliás. Estados Unidos e Barack Obama, os dois falaram. O Papa falou assim: deixa os ateus baterem. Sim, um aspecto político que você deve entrar, mas eu estou dando uma questão sociológica. Eu sei que existiam todas essas questões, tudo. Mas E aí a Croácia, porque era o problema da Croácia, a Rússia, pode acontecer até a Terceira Guerra Mundial. Não, quanto a isso não tem dúvida, mas estou considerando as regras do jogo da democracia, das normativas institucional legal. E parece muito tranquilo. Porque por isso eles poderiam até conversar daqui a pouco. Então só para a povo da Uelva ter uma noção do que seria uma democracia representativa e democrática. Sem entrar nas nuances políticas agora, mas nós vamos entrar. Mas que é o poder, né? E que é o poder. Tem que ser o poder. No caso dos Estados Unidos deu uma falhadinha. Os Estados Unidos, por exemplo, tratou uma questão política séria, mas tratou de forma institucional. Ele poderia tratar de forma de caráter pessoal. Que é interessante que os dois ficaram. Então, eles poderiam muito bem e se conversaram, vamos resolver por aqui, mas acontece que há uma divisão de poderes democráticos nos Estados Unidos. Os deputados que têm a legitimidade do Congresso, da legitimidade pública, precisavam prestar esclarecimento para os eleitores do que realmente eles estavam lá transitando e conversando, o que eles representam. Tá bom, depois eu comento. Então, depois você vai comentar mais sobre isso. Aqui é democrático, com certeza você vai ter essa oportunidade. E 6. A imprensa, já falei que ela tem que ter um nível de informação extraordinário. E o Estado Democrático de Direito é um ornamento jurídico e social onde todas as instituições terão que ser representadas. Todos têm autoridade, né? Todos têm autoridade. A autoridade é impessoal, né? A autoridade ela é impessoal. Certo. O cargo ele é um vazio. O ser humano ele não sente nessa sociedade como se ele estivesse fora da estrutura, ele sente parte integrante, porque ele pode, porque a Constituição e os mecanismos legais pode você retirar o mandato de um deputado federal que não corresponde a uma expectativa de um determinado setor da sociedade, através de seja organizado. Então aí é o Estado... O Estado dá as condições de você limitar uma situação, sabendo que o deputado não está trabalhando, não cumprindo seus horários, não cumprindo suas obrigações, ele não está fazendo jus ao seu cargo, pode criar mecanismos institucionais para que possa retirá-los, uma democracia avançada. Eu acho que o público entendeu. Então esse é o Estado. Fazendo a revisão. Agora é o seguinte, nós vamos entrar numa outra questão séria. Agora nós vamos falar... Nesse processo tem que ter uma ordem, né? Tem que ter uma ordem. E qual que é a ordem social? Sobre a ordem social. A ordem social ela tem que ser avaliada sobre diversos aspectos. A ordem social ela tem características distintas, certo? De acordo com o governo, ela pode ter diversas orientações. Se você está dentro de uma ordem social que tem um governo razoavelmente liberal, ele vai orientar a ordem social para ter uma certa flexibilidade para os grupos sociais. Então a ordem ela impera nesse sentido. Se você tiver um governo que tem um caráter um pouco conservador, a ordem social vai dificultar um pouco as instituições chegar até ele. Então é uma ordem social. Se ele tiver uma ordem social repressiva,
ele vai jogar ordem na repressão dos grupos menos favorecidos, certo? Porque não tem representatividade maior. Uma coisa que eu posso, você não aguenta, eu posso falar, você falou nessa, no caso das manifestações que está tendo, o pessoal, que tem uns pessoal que o sindicato pode entrar com uma alegoria de luta, de violência contra alguma coisa. Lá na Europa, em alguns lugares, quando eles fazem manifestação, por exemplo, na Inglaterra, quando a polícia fala Scotland, aí você para e faz assim, abaixa e faz assim, e faz assim com a mão, para dizer que você não fez nada, ou fica parado com a mão para cima. Então, você que está fazendo manifestação, que é pacífico, uma dica: abaixe e faça assim e deixe os policiais fazerem a sua ação nesses bardeneiros que vão vir por aí, ok? É uma ação lá. Então, dentro da ordem social vigente, significa que o cidadão tem total direito à manifestação social, certo? E tem uma ordem social que vai estar ali vigiando. A ordem social tem total direito de se manifestar sobre as questões democráticas. O que não é permitido é o dano ao patrimônio público, as vantagens possíveis da aglomeração humana, onde pode vir outras pessoas querendo angariar patrimônio. É o caso específico que houve em São Paulo, por exemplo, tinha uma manifestação pacífica de um lado, e um outro grupamento entrou, começou a roubar e sabotar as lojas, sem contento. E, aliás, já foi identificado, são 64 pessoas que estão presas. Então, ele estava contra a ordem estabelecida e vigente. Então, essa ordem tomou uma medida cautelar em relação a eles, e responderão para o processo, porque eles estão contra uma ordem. Então, dentro de uma democracia, existe o direito de se manifestar livremente, pacificamente. Todos os grupos instituídos podem se organizar, só que não pode esquecer que tem uma ordem social vigente. Que se for partir para quebra-quebra, então, isso aí está fora das ordens sociais. Então, aí fica uma coisa que não é coisa eu vou falar uma expressão. É vandalismo. Vandalismo. E acima do vandalismo vai para o terrorismo. Certo? Então, dizendo o seguinte, dentro de uma sociedade, ela tem esses princípios básicos democráticos, direito à manifestação sobre todos os pontos de vista. Só que a ordem social, ela visa também a sua proteção dos seus deveres constitucionais. Então, ela atua e ela aplica. Aí não podemos generalizar que todo mundo que estava lá na praça estava legítimo. Alguns estavam legítimos e não estavam na legitimidade, aproveitando de uma situação como houve no caso específico em São Paulo, não entrando no mérito do jogo da questão se é justo ou se é injusto. A manifestação é legítima. No caso, está acontecendo no Brasil inteiro essa manifestação contra o PT. Ela é legítima, mas na medida que ela foge dos padrões da normalidade da ordem social. Só a outra Não, mas isso aí, por isso que eu falo, o PT pode aproveitar esses aí, eles gostam de fazer esses negócios. O sindicalismo, eles gostam de fazer essas coisinhas, alguns grupos dentro lá. Para descarregar mais cautelosos, né? Eles podem ter uma proporção alarmante. E sabe que as novas leis que começaram a reger. Então tem a norma social mais reacionária, ou seja, ela é mais conservadora. Ela se dirige para determinados grupos mais frágeis. É isso aí, ó. Então existe uma ordem social vigente de cada democracia. Só que, porém, os grupos organizados, instruídos, eles podem prevalecer sua vontade perante a democracia do poder do sistema político vigente, através do judiciário, através do legislativo, deputados, sem representação. Agora, quando ele está fora desses grupos, fica difícil para ele fazer essa vontade de prevalecer. E individualmente fica difícil. Você faz uma atuação política social sozinho. O que tem que tomar cuidado são os aproveitadores e os grupos que desvirtuam toda a situação, porque a sociedade tem todos os tipos de ser humano. Você tem alguma coisa a acrescentar ou a perguntar a respeito disso aqui mais? Bom, quando a gente fala assim de ordem social, o poder é sempre igual em todo lugar. Todos querem o poder para a benfeitura. E tem um lugar que no Brasil é carismático, outros na América, uma boa parte, se fora dos Estados Unidos e Canadá,
é uma coisa inacreditável, a ordem social. Mas no Brasil, a ordem social é baseada tanto na desigualdade social, então que as pessoas estão vendo que um Cunha... você está entrando com isso, tá? Então é o seguinte, eu entendo o seu ponto de vista, vou só ajudar você a concluir. Dado que o estágio político do Brasil, diversos fatores, ele se encontra em um estágio primitivo, com uma democracia ainda que está em fase de amadurecimento, permite nosso sistema político, infelizmente, chegar a esses delinquentes no Congresso Nacional. Não são por isso, são delinquentes. Quando você pega um Cunha, por exemplo, você não pode chamar ele de político. É um delinquente político. Quando você pega determinados outros gestos Mazela no Brasil, não pode catalogá-los mais como políticos, são marginais. Cínicos ainda. Cínicos e marginais que pegaram, expropriaram dinheiro público, que não é pouco, é bastante, que a imprensa está notificando, né? Eu só estou dando um gancho só. Então, quando o sistema político permite que o ser humano dessas espécies que povoam o Congresso Nacional, significa alguma coisa aqui na base de baixo, ela não está boa. Significa que está faltando mais um padrão educacional, maior informação e uma série de fatores históricos que permitem que esses tipos estão aí. Tanto é que o nível de corrupção chegou numa proporção alarmante, assustadora, que até o primeiro mundo assusta com o nível de roubalheira que houve aqui nesses últimos 12 anos para cá, embora a roubalheira é histórica, só que focou mais agora. Parece que tem um prejuízo de 3 trilhões. Então, são 3 trilhões. Então, quando uma democracia carismática, que o caso aqui foi uma democracia carismática, permitiu chegar nesse nível. 3 trilhões. Através da barganha, desse que eu falei, da barganha política para sustentação política de um partido, aí eu diria para você que um alvo está errado e a sociedade civil organizada precisa tomar medidas urgentes. Não é um caso do exército, não. O momento agora é da justiça. A justiça da qual você vai ter a oportunidade de falar desse tema. Então, no próximo tempo nós vamos analisar o papel do judiciário. Então a democracia ela é normativa. Quando você vê esse termo falando normativa, significa que são regras que regem a normalização dela. E para que você atinja o estado de cidadão, você precisa estar dentro desse ordenamento jurídico para você se chamar cidadão. Quando você está numa sociedade que ela não aplica essas normas, você não está na condição de cidadão, você está simplesmente na condição de um brasileiro. Que é uma diferença muito grande, ser brasileiro e ser cidadão. As pessoas confundem muito o que é cidadão. Cidadão é ter plenos direitos dentro da democracia, que rege as normas dela e a sua distribuição de riqueza, bens e em geral. O sistema presidencialismo que for ser aplicado, sempre é um grupinho que lá de cima que sempre está no esse poder carismático brasileiro Quando nós chegamos nessa democracia, nós chegamos com ela já deformada, ela já veio já pelo colégio eleitoral de forma errada. Nós já tínhamos uma organização montada historicamente, que são as oligarquias políticas. Certo. Quando nós começamos a amadurecer no processo democrático, nós, através da história, logo de cá topamos com um líder carismático. Quando esse líder carismático chega lá, que é o ex-presidente Luiz da Silva, ele já encontra essa estrutura montada. Que o Luiz Inácio da Silva encontra a estrutura montada. Eu pensei que o primeiro foi o Collor, não. O Collor foi. Também, mas não tão carismático do extremo do Lula, que incorporou todos os setores da sociedade. E principalmente o pessoal que fala que é de esquerda, né? Especialmente os caras de esquerda que deusou ele, deu no que deu. Esse termo esquerda e direita não se usa mais. Não, essa terminologia está sendo troca. Você vai chegar lá, você chega lá em algum país, Suíça ou em outro lugar. A Suíça tem abriu as contas, viu? Que bom, né, Suíça? Vai abrir mais. Vai abrir mais, tem que abrir mesmo para mostrar que vocês são, primeiro em desenvolvimento. Aí você pega, por exemplo, que o Collor é um caso mais atípico, que ele foi eleito mais com um sistema de comunicação que trabalhou muito bem essa questão, né? Então, a democracia nossa no futuro tem que ser parlamentar, que eu acho que é o mais ideal, que possa aplicar essas normas normativas. O presidencialismo vai levar sempre nessa situação aqui carismática. E agora não sai do jogo.
E porque Só o judiciário pode dar um jeito. só o judiciário agora, porque o resto não tem. Tanto é para você ver, por exemplo, quando um delinquente que sofreu impeachment, que é o caso do Collor Braga, que é um delinquente político, foi provado por A mais B a delinquência dele política, conseguiu ainda se reeleger novamente senador. O sistema político permite esses marginais chegar ao poder. Para que nós podemos amadurecer numa democracia representativa, seja ela parlamentar, que o presidente já mostra que não está dando expectativa, né? O presidente está dando mostra que não está dando expectativa, pode ser um novo sistema de governo parlamentarista, vai impedir que essas delinquências cheguem ao poder. Esses caras não podem se chamar de delinquentes, né? Delinquência política. Aliás, é um jargão que nós devemos aplicar cada vez mais para designar quem são os políticos, não generalizando, que pode ter algumas peças boas lá dentro, mas a maioria está provando que não é. A prova está dando que não é, porque o envolvimento é muito grande. É justamente que que não segue esses ornamentos da democracia e a ordem social vigente. Ela pode ser repressiva, ela pode ser liberal, conservadora e reacionária. Nós estamos numa reacionária. É reacionária. Porque ela vê o erro e ela, em vez de tomar as decisões de norma normativa, ela prorroga. Ao caso, por exemplo, desse deputado, não entrando nessa questão agora atual política. Ele está ilegal, está ilegítima a situação jurídica dele internacional com os bancos da Suíça, mas a corporativismo congressional impede que tome uma medida radical com eles e tire ele de lá, sendo que ele tem um mandato popular. Mas aí que o juiz tem que criar, dentro das normas normativas, mecanismos mas legais. Mas está mais claro. Mas eles já votaram que quer mexer com a situação deles só depois do ano que vem. Então, para ele assumir a presidência, porque o Michel do PMDB vai assumir também? Então são casos. A oligarquia do PMDB. São casos que o judiciário pode baixar uma jurisprudência. Não, ele não precisa nem jurisprudência. Ele pode. Já tem a prova. Então, apenas as provas. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Só que a nossa democracia, ela tem uma delicadeza de não mexer com o legislativo, porque eles são hipócritas. Eles falam que quando você está mexendo com eles, está vendo desarmonia de poder. Quando no fundo, é para provar que eles querem esconder as maracutaias e o corporativismo deles. Aí isso não é república. Então não é uma república. Então nós temos que amadurecer mais a sociedade, especialmente o mundo árabo, para saber o que é uma ordem social, o que é uma democracia representativa, para que nós possamos lá, através de uma maneira, de forma institucional, tirá-los. Porque tem que integrar, quer dizer que eles só querem eles mandarem. O judiciário fica sempre preso. Fica preso numa questão de que diz respeito, que a Casa Legislativa quer ter uma independência judiciária. Não existe isso no lugar do mundo. A justiça só quer que a justiça julgue alguns casos. Então a justiça, que tipo de justiça? Então, por exemplo, esses casos, esses marginais que estão no Congresso Nacional, fica difícil mexer com eles, imagina se delinquente político, fica difícil porque eles vão criando sempre subterfúgio e a Casa Judiciária não pode. Tanto é que o Moro tentou, por meios legais, chegar em determinadas pessoas lá e disseram que ele não seguiu os termos legais. E ele seguiu os termos legais. Olha só, o Lula é cidadão. Ele é um cidadão, mas ele é ex-presidente. Olha a dificuldade de chamar ele para depor judiciário. O presidente Lula tem que ser chamado para prestar esclarecimento. Prestar esclarecimento, você tem medo de um cidadão. Ele está na condição normal agora. Ele está na condição de normal e ainda teve um filho que teve as verificações da conta dele. Está lá também isso. Agora, não adianta a imprensa estar denunciando se as normas que regem as instituições do país estão deformadas. E daí fica sem força. O que precisa a sociedade civil saber como é que funciona esse mecanismo para que possa ir lá e já foi provado uma série de fatores. A justiça sabe. Mas é os trâmites que eles colocaram que atrapalham. Os trâmites legais. Por exemplo, a pessoa aqui, do primeiro-ministro, tem que ter o procedimento para chamá-lo. Ele é catalogado já com um super líder, primeiro-ministro, o deputado federal. O deputado precisa de licença da casa, uma série de coisas. Ele parece que é dono do Brasil. Então por isso ele precisa rever a nossa questão política, rever o nosso sistema de governo
e a sociedade como um todo se organizar para que possa se fundamentar mesmo dentro da democracia, como fazer um Estado de Direito que possa tirar esses tipos de seres humanos que infelizmente infestam a nossa conversa nacional. Agora eu vou dar uma parte, eu sou democrata, certo? Do mundo da expressão, gostaria que você concluísse a raciocínio em relação à Rússia que você estava falando. Então, a Rússia, ela não abre mão da passagem da Croácia. Da Croácia. A Croácia, ela está tendo muito radicalismo pela parte dos líderes deles. Certo. A Rússia não vai abrir mão. Ela está querendo, ela tá querendo acabar com a crise do Oriente logo de uma vez, até com Israel. Se ela não mexer, aí o ateísmo é muito bom para isso. Porque não tem dó. Tá? E ele avisa uma vez, duas vezes. A Rússia, as pessoas da Croácia, liderança, não adianta querer brigar com eles. Eles são. Pode acontecer a Terceira Guerra Mundial. Se os Estados Unidos resolver ajudar a Israel, eles podem chegar. Eles querem acabar com a situação, essa dificuldade do Oriente Médio. E começaram. E ali é a saída para eles, para a mercadoria. Tem que entender que tem que ter uma convivência pacífica. Tem que abrir mão o governo da Croácia de uma situação que leva as mulheres, as crianças, porque a Rússia ela avisa a primeira vez, a segunda vez fala, mulheres, saia do país. Isso que nós falamos. Mulheres, saia do país. É tradição deles. É tradição dos russos fazer isso. Eles não gostam de matar mulher. Eu não gosto. Então, pediu. O governo da Croácia está radicalizando. Tem que abrir uma exceção, senão vai ter mais morte, viu, gente? Da Croácia, líder da Croácia. A Rússia, não se brinca com a Rússia. Os vermelhos, tanto a China como a Rússia, pega a Europa. Se a Europa entrar no meio, ele joga chumbo na Europa todinha. Aí é a Terceira Guerra Mundial. Eles estão sob segurança pública deles. Né? A questão é de segurança territorial, econômica da Rússia. É o único lugar, porque é assim, gente. Na parte do inverno, os portos do norte, para sair a mercadoria, não conseguem por causa. É muito gelo. Muito gelo. Fica gelado. Então aquela saída ali é onde ele pode deslocar a mercadoria da Rússia para o mundo. Você acha que eles vão abrir essa aí? Não abre, está bomba ali, mas não abre Não abre, não. Então eles têm que entrar num acordo que eles possam. Eu até falo, poderia até falar assim, faça uma largura de 50 quilômetros da Rússia, uma estrada, um corredor polonês, né? Croácia não abre mão. Então, mas se eles não abrirem a Croácia, não abrir a mão, vai haver mais morte. E as mulheres estão querendo sair de lá, com a última informação que eu tive. Elas estão querendo sair. Então, a gente está olhando assim, elas estão, sabe, olhando para os homens, não está vendo mais homens, está vendo pessoas violentas, e com russo, ateu, exército vermelho. Conceito religioso. Não tem conceito religioso, não. Você viu o que eles fizeram lá, não? E eles, vão dar uma jogadinha, querem acabar com a crise do Oriente Médio, que já está enchendo eles. Tá? Essa é uma questão, é só isso. Então é o seguinte. Então é só isso. Aí eu já tinha falado do Papa, eles combinaram os dois. O Papa
E o. De forma institucional. O institucional não saiu, porque o poder é o poder em todo lugar. Poder é poder, mas é institucional. Não pode se falar tudo às caras, o povo não desmascara a cara. Mas sempre foi de forma institucional, como o Putin, que de forma institucional. Porque ele falou assim, ó, ou chegar lá numa conversa particular, eu estou sendo deduzido. Chegar lá, o Papa falou, ó, seguinte, vem aqui, tudo bem de forma institucional, eu vou dar uma passada. O Barack Obama, eu não posso atuar lá. Não, você não, eu vim pedir para vocês não atuarem mesmo lá. Então essa ficou confortável para os dois. E a Rússia não tem dó, viu, gente? Não tem apegamento apegamento à religião, não. ideológico. Então ficou bom, ficou confortável para os Estados Unidos e para eles atuaram lá. Atuaram, esse encontro que tiveram lá, já estava sabendo. Os líderes se comunicam. Se comunicam 2 horas antes, 1 hora antes do bombardeio. 2 horas, até 1 dia, 3 dias. Antes do bombardeio, ele avisou o governo americano para tirar as naves do espaço. Do espaço que eles iam bombardear. Eles foram lá mesmo, é isso aí. Então é o seguinte, olha, ficou claro aqui hoje, para nós, que do Jornal Mundo Árabe, só uma questão que eu esqueci, da questão da democracia do Estado de Direito, que ele falando aqui, me associar as ideias. Tudo desse ordenamento que foi falado precisa ter o espaço territorial muito bem vigiado. Isso supõe um exército afiado com toda essa estrutura, afinado. Porque a parte territorial da vigilância do país supõe, para que o Estado Democrático de Direito funcione, um exército que esteja dentro de um aspecto de cidadania que rege com a sociedade, que é uma das coisas que aqui se peca muito. As fronteiras não são planejadas. Outra intervenção. O ministro do Exército, das Forças, o ministro tem que ser um general de alto gabarito, que eles têm muito lá. E eu concordo plenamente com a ideia dele. Porque a especialização, então colocar Aldo Rabelo, que era um ex-comunista, que ele fazia 64. Não só por isso, que não conhece geopolítica. Não tem formação da escola militar. A geopolítica é diferente. Da política. Da política, colocaram para provocar um cara, ele entende de historinha, No braço armado do PT, está envolvido sempre, aliás, uma questão assim, parece delicada, lá, o PCdoB sempre foi um capacho do PT na história, certo? Um capacho. Que aonde o PT foi, se tá, um demorar muito, vai estar mais comprometido com essa história toda. Isso foi mais uma provocação que eles fizeram com o exército brasileiro, colocando o Aldo Rabelo no poder. Você quer dar as considerações mais, uma coisa? Não, isso não é só dizer assim, democrático. Que o Estado, nós vamos ter a próxima, falar sobre o judiciário. Vou ter que... É estudo, viu, gente? É estudo. Informação. Não é... Nós, aqui, nós não temos uma grande... Sabe, uma estrutura que possa... Eu poderia pegar a máquina aqui, é a maquininha e nós mostrar nossos estudos. Parece que nós somos gente que é milionária, não. Nós somos pessoas bem lesionadas. Obrigado. Obrigado. O Jornal Mundo da Expressão, ele tem cuja única finalidade, levar a verdade, ele é apartidário, não é ideológico, e só faz as análises só, certo? Não temos tendências políticas no sentido marxista e nem tampouco de outras vertentes. Pensamos simplesmente... Sempre parlamentarista. Sempre no sentido parlamentarista, sim. No sentido parlamentarista eu particularmente sou, né? Que algumas condições finais... Olha que eu falei assim de situações agravantes, eu fico triste pela Croácia. Eu fico triste. Desculpe, você, as moças não queriam sair de lá. Eu fico triste também que eu fico triste o povo sendo manipulado também, mas essa é a tristeza que não pode ser levada pela emoção. Tem mais de 9 milhões de mulheres querendo sair de lá. Tá bom, muito obrigado. Tá bom, obrigado, boa noite, bom sono, obrigado por ter ouvido. Na próxima é sobre o judiciário. Aguarde. Obrigado. Obrigado. Bom.
Já vou se mandar sair lá. É a questão da. Acho que eles estão querendo arrumar um homem pra tudo que lugar do mundo. Já ir embora pra cá. Tem um quartinho aqui, ó. É brincadeira dele. Cadê? Eita, danado. Então,